Salve galera, tudo bem? Olha só, vamos esclarecer um conceito importante aqui, porque enquanto você continuar pensando dessa forma, você vai continuar perdendo dinheiro no trading. Eu não sei se você pensa assim, tomara que não. Mas se pensa, eu vou te fazer um convite aqui, uma reflexão, a gente pensar junto, porque é uma forma de pensar que a maioria das pessoas que operam no mercado pensa dessa forma. Não é assim que o jogo funciona, não é assim que a coisa acontece, não é assim que o mercado se estrutura, a dinâmica do mercado é absolutamente diferente, mas as pessoas insistem nesse tipo de pensamento e é por isso que elas se dão mal na atividade de trading, porque não entendem a verdadeira dinâmica do mercado, a verdadeira dinâmica da atividade de trading. Então, do que eu estou falando? Estou falando do seguinte, estava assistindo um podcast, uma entrevista aí com um trader, mas isso não se limitou àquele episódio específico do podcast, porque isso daí, 90% das entrevistas, dos podcasts, a galera fala a mesma coisa. E aí eu tava lendo ali os comentários a respeito do cara que tava lá dando a entrevista e tal, e o que mais a galera comenta, assim, 50% dos comentários, uma galera elogiando o cara, porque ele tem uma baita capacidade de ler o mercado, e daí todo mundo já começa a falar que queria ter essa habilidade de leitura de mercado, porque o cara ganha muito dinheiro, porque ele é foda, porque sabe ler o mercado, etc, etc. Vamos lá, galera. A grande verdade é o seguinte, que capacidade de leitura de mercado, esse é um conceito que não existe. Eu sei que é o que mais se fala por aí, né? O que mais se prega por aí. Isso é uma falácia, porque o que é capacidade de leitura de mercado? Vamos pensar comigo aqui. Trading é vendido por aí como se fosse uma atividade preditiva. E o que é uma atividade preditiva? É uma atividade que você, ao desenvolver algumas habilidades ali, né, ao desenvolver algum conhecimento, algum tipo de capacitação, você desenvolve uma habilidade de prever o que vai acontecer no mercado nos próximos instantes para que você possa executar aí boas operações. É isso que te fazem acreditar, a maioria dos treinamentos. Então, olha, se acontecer isso, o preço vai se comportar assim, assim, assim. Se acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. E aí a galera fica nessa pilha, né? Fulano tem uma capacidade de ler o mercado, eu não me dou bem porque eu não sei ler o mercado, eu gostaria de aprender a ler o mercado. Isso não existe ler o mercado. Vamos lá. Vamos falar um pouco de análise técnica. Qual que é o fundamento da análise técnica? O fundamento da análise técnica não é ler mercado. Vamos entender o que a análise técnica faz. A análise técnica nada mais é do que o estudo dos padrões gráficos, dos padrões técnicos que vão se formando a partir da movimentação dos preços de determinado ativo, não é isso? Então o preço vai se movimentando, vai deixando alguns padrões técnicos, alguns padrões gráficos. E o que a análise técnica faz? A análise técnica estuda esses padrões, né? Olha, o que acontece quando esse padrão aqui se forma no gráfico, né? O que acontece na maioria das vezes? E veja, o estudo da análise técnica, ele está sempre, ou deveria sempre estar, e esse é o erro das pessoas, porque elas não associam a análise técnica à probabilidade, deveria estar associado à probabilidade, porque senão seria muito fácil, seria todo mundo milionário no trading. Por exemplo, você está lá com seus padrões de análise técnica definidos. Aí tá lá o padrão. Tem aqui um pivô de alta. O que você faz no pivô de alta? Você compra esse pivô. Beleza. Se fosse só isso, identifiquei o padrão e opero esse padrão sem saber como que ele se comporta naquele ativo, como que o preço costuma andar a partir depois do momento da entrada. Seria muito simples, porque bastaria você conhecer os padrões técnicos, seja quais forem, oco, canal, bandeira, figuras gráficas, qualquer que for, médias móveis, cruzamento de qualquer coisa. Bastaria você conhecer esses sinais, operar esses sinais, à medida que eles se apresentam ali na sua frente no gráfico, e todo mundo se daria bem. E não é assim. Você já parou para pensar por que 95, 96, 97% da galera não consegue ter sucesso no trading? Porque não é assim, não é fácil. Trading não é uma atividade preditiva. Não basta você olhar para o gráfico, nos padrões que estão ali acontecendo naquele momento, para sacar o que vai acontecer no mercado futuro, porque o mercado é imprevisível, não há previsibilidade nos mercados, né? Em nenhum tipo de ativo. E aí o que acontece? A galera fica nesse negócio de montar a torcida organizada para os traders porque eles têm uma capacidade boa de leitura gráfica. Isso não existe capacidade boa de leitura gráfica e a própria análise técnica preconiza isso. O que é
você estudar análise técnica. É sim você estudar os padrões, mas é só você estudar os padrões? Não, não é só estudar os padrões. É saber como que aquele padrão se comporta naquele ativo, naquele time frame. E não só isso, uma vez que você identificou a entrada daquele padrão, como que você precisa conduzir a operação? Porque aí começa outra novela, né? Um que conduz no barra-barra, o outro que conduz protegendo no indicador, o outro que conduz por tempo, o outro que conduz com alvo 1 para 1, 1 para 2, o outro faz realização parcial. Isso tudo não pode ser discricionário. Você não pode fazer isso ao seu bel prazer, fazer assim, ó, então eu vou fazer assim. Não, porque a mesma necessidade que você tem de saber qual que é a probabilidade daquele padrão ir na direção que ele está apresentando ir, naquele ativo específico, naquele time frame específico, você também precisa saber qual que é a movimentação, como que o preço se movimenta a partir daquela entrada. Ele costuma ir uma vez no alvo, ele costuma ir 2 vezes no alvo, ele costuma ir 3 vezes no alvo, risco 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, qualquer que seja o risco-retorno, né? Você precisa conhecer estatisticamente, não só se ele de fato vai na direção que você acredita que ele vai, quando ele se apresenta no gráfico, aquele padrão específico, mas ele vai até quando? Na média. Né? Se você tem assim uma amostra estatística grande, você tem lá 100 entradas para analisar, fala, beleza, das 100 entradas, 50 de fato evoluíram. Quantas que foram 2 para 1? Quantas que foram 3 para 1? Quantas que foi 1 para 1? É isso que é operar análise técnica juntando com probabilidade, porque aí você vai conhecer aquele padrão que você opera, tá certo? E não só conhecer o padrão, assim, do ponto de vista de saber, do ponto de vista de probabilidade, qual que é a probabilidade do preço ir na direção que você acredita que ele vai, mas o que acontece e quanto, para você saber o quê? Para você saber qual que é a melhor relação de risco-retorno, onde que é melhor você posicionar o alvo. Se naquele padrão específico é melhor trabalhar com alvo curto, porque na maioria das vezes o preço não anda muito, ou se vale a pena trabalhar com alvo longo. Aí você vai fazer esses cenários todos e você vai fazer conta matemática para determinar qual é a melhor alternativa. Porque, por exemplo, vamos supor que você opera lá você descobre que aquele padrão específico que você está operando tem 60% de taxa de acerto e você vai operar 1 para 1. Óbvio que você vai ser super lucrativo. Mas, de repente, se você descobre que no 2 para 1, no 3 para 1, ele dá ali 45%, 40 e alguma coisa por cento de taxa de acerto, 40 de taxa de acerto, é mais vantajoso você ir num risco-retorno mais longo do que ir no mais curto, ainda que a sua taxa de acerto seja de 60%, porque isso é conta matemática. Então, não pode cair nessa falácia de achar que o grande lance, o segredo para o sucesso na atividade de trading é leitura de mercado, porque leitura de mercado é um conceito abstrato que não existe. Trade não é preditivo, não existe ninguém, esses caras que vocês acompanham, que acham que o cara é foda porque o cara lê o mercado. Não existe ler o mercado, porque quando você fala assim pra mim, não, que o cara é fantástico em ler o mercado, sabe o que você tá falando? Que é como se ele conseguisse, tivesse alguma habilidade sobrenatural de prever a direção dos preços. E se você estuda um pouquinho de probabilidade, um pouquinho de estatística, um pouquinho sobre o mercado, não precisa se aprofundar muito, você vai descobrir que toda e qualquer movimentação no mercado é aleatória, é randômica e é incerta. Ninguém tem a capacidade, nem o trader que você é fã, nem as grandes instituições, os grandes bancos, os grandes fundos, ninguém tem essa probabilidade. Se isso fosse possível, esses caras que são gigantes colocariam toda a tecnologia do mundo, né, todos os engenheiros de dados do mundo para rastrear os mercados, eles nunca perderiam dinheiro, porque seria previsível. Não é previsível. Então para de defender esse conceito de capacidade de leitura de mercado. Não existe capacidade de leitura de mercado. O que existe? O estudo de padrões que você avalia. E aí você vai descobrir como que aquele padrão se comporta. Como? Estudando, fazendo backtest, testando. 100 operações, 200, 300, 500, 1000 operações. Olha, estou operando este padrão aqui. E eu sei que quando ele se apresenta, X% das vezes ele vai em tal direção. E quando ele vai, Y% das vezes ele atinge 1 para 1, e X% das vezes 2 para 1, Y% das vezes 3 para 1. É isso que você precisa saber. Como que o seu padrão se comporta e qual a melhor relação de risco-retorno para operar. Né? E não ficar pensando se o cara erra ou acerta de forma subjetiva e com esse conceito totalmente abstrato de leitura, de capacidade de ler o mercado, porque capacidade de ler o mercado não existe. O que existe é
Estudo de padrões gráficos, compreender como aquele padrão gráfico se comporta, se especializar naquele padrão, naquele ativo que você opera, naquele time frame. E aí você vai dar certo. Então começa a se ligar nas coisas certas, porque aí você vai colher resultados melhores.